Oi, gente, hoje estamos aqui com o Paulinho, que já foi nosso TCG aqui na escola, na PEI, e hoje é vice-diretor do Messias, e ele vai contar um pouco a experiência dele, e você pode começar falando qual é seu conhecimento sobre finanças. Boa tarde a todos. Não tenho, né, uma formação superior ou específica em finanças ou no setor financeiro. O meu conhecimento vem muito mesmo de pesquisa. Eu sou bastante curioso, estou sempre entrando aí pelos sites, né, das corretoras, puxando os relatórios, né, buscando me inteirar do que acontece aí no cenário. Para não falar que eu nunca fiz um curso, uma vez eu fiz um curso sobre análise gráfica, né, que é um dos tipos de análise que se faz aí para os papéis, né, para as ações, que seria uma análise mais para curto e médio prazo. Existem dois tipos, né, análise gráfica e fundamentalista. Fundamentalista precisa de um conhecimento muito mais vasto do que o meu, então eu fiquei mais na análise gráfica mesmo. E o meu conhecimento se resume a isso, né, na curiosidade mesmo, né, eu estudo sobre o cenário através de relatórios, eu acesso os jornais, né, o setor financeiro. Existem alguns jornais muito bons e podcasts também, canais no YouTube, algumas páginas no Instagram. Então eu procuro me atualizar aí sobre o cenário, sobre finanças dessa forma, tá bom? Como você explica a diferença entre poupar e investir? Poupar e investir, vamos lá. Quando você está, vamos imaginar o dinheiro como uma pessoa, né? Quando você está poupando, o dinheiro está dormindo ali, está quietinho, está guardado. Quando você está investindo, o dinheiro está trabalhando por você. Então, o dinheiro ele vai se multiplicando através de alguns processos ali que depois a gente pode até conversar melhor, através de rendimentos, de dividendos, da própria valorização ali do que você fez o investimento, né? Dependendo de qual foi o produto que você investiu, né? De qual foi o setor. Mas eu vejo, assim, no meu olhar mais não de formação acadêmica, né? Que a diferença que eu poderia apontar para você entre poupar e investir é isso. Poupar é uma coisa mais... o dinheiro está ali dormindo, está guardadinho, está ali seguro, mas ele está dormindo. Ele não está rendendo tudo que ele poderia render se fosse num investimento. E nesse mundo de investimento, qual foi o seu maior erro? E o que você aprendeu com isso? O meu maior erro no mundo dos investimentos, eu acho que foi ter esperado demais. Eu coloco isso como um maior erro, porque assim, eu vejo que mais do que o valor de algum papel de ação, mais do que algum fundo imobiliário, mais do que qualquer produto que você possa colocar seu dinheiro, né? Qualquer setor que você possa colocar seu dinheiro, ainda assim ele vai valer menos do que o tempo que você tem. E eu demorei muito, eu perdi muito tempo até eu começar a investir, até eu começar a me atualizar mais sobre isso. Então é por isso que eu digo que esse é meu maior erro. O seu dinheiro valorizar ou desvalorizar, todo mundo, quando você começa a investir, está sujeito a isso, né? Você tanto pode ganhar muito dinheiro, quanto pode perder muito dinheiro. E aí a diferença entre um e o outro é o estudo e o planejamento que você faz. Só que o tempo que você perde, esse daí você não tem como recuperar, né? Dinheiro você consegue. Vai se aperfeiçoando, vai ganhando tempo de mercado, você consegue ganhar de volta esse dinheiro. Agora, o tempo que você perdeu, você não consegue ganhar de volta. E eu demorei muito para começar a estudar e investir. Tá? Por isso que eu digo que o meu maior erro foi ter esperado muito. Tá? Perdi tempo antes de começar a me atualizar sobre isso. Você começou a investir, você teve mentores, alguém para te ajudar? No meu comecinho mesmo, não. Eu sempre fui curioso mesmo, eu sempre fui pesquisando. Eu tive pessoas com que eu conversei bastante sobre isso e que eu acabei amadurecendo a minha forma de pensar, né, sobre dinheiro e investimento. Inclusive, duas dessas pessoas vocês conhecem muito bem, né, que é o professor Asdrubal, é o vice-diretor Alberto. A gente sempre conversou bastante, né, sobre esse mundo financeiro, né? Quando a gente sentava para tomar um café, a gente trocava algumas ideias e a gente acabava trocando bastante experiência. Então, lá no meu comecinho, eu não tive mentor, mas ao longo aí da caminhada que eu estudei, eu tive pessoas que me ajudaram bastante. Inclusive, muito obrigado, Alberto e Asdrubal. Você sabe a diferença entre os investimentos de renda fixa e variável? Renda fixa e renda variável? Vamos lá. A renda fixa, quando você está colocando o seu dinheiro na renda fixa, você já está entrando sabendo a regra do jogo. Bom,
eu estou colocando meu dinheiro aqui e daqui certo tempo, né, nesse período que essa instituição, né, seja um tesouro direto, uma outra está colocando para mim, o meu dinheiro vai ter rendido X. Essa seria a renda fixa. Você já entra sabendo qual que é a regra do jogo. Estou colocando tanto dinheiro e daqui tanto tempo eu vou estar tirando tanto dinheiro. Na renda variável, não. A renda variável, ela varia. E ela pode variar tanto para cima quanto para baixo. Então, você não tem essa certeza, né? E daí também que é a grande necessidade de você estar sempre acompanhando e se atualizando aí no mercado. Você pode dar alguma dica para quem quer gerar renda extra? Gerar renda extra, vamos lá, né? E é super bacana pensar nisso, porque é daí que começa, né? A gente não consegue investir se a gente não tiver da onde tirar. E geralmente o negócio está contado, né? Então a gente tem que ter uma renda extra para esse extra a gente investir. Não só comprar tênis e roupa e fazer passeio, mas o extra ser, né, voltado para esse investimento, né, para fazer o dinheiro gerar dinheiro, né? O dinheiro trabalhar para você. O que eu diria para você é o seguinte: pega as suas potencialidades, tá? Veja no que você é bom, no que você faz bem, e diante disso que você faz bem, procure enxergar como uma forma de usar isso para resolver algum problema e tentar comercializar isso daí também, né? Não é simplesmente arrumar mais um emprego, arrumar um estágio, não, mas tenta também esse lado do empreendedorismo, né? O que eu posso fazer, o que eu faço bem e diante dessa minha potencialidade, o que eu faço bem, o que eu posso resolver de problema dos outros, né? Da sociedade, de algum local, de algum conhecido, e tentar comercializar isso daí. E aí isso vai reverter em uma renda extra para você, e aí você usa essa renda extra para fazer suas aplicações, seus investimentos e tudo mais. Você faz algum tipo de investimento pensando na sua aposentadoria? Sim. E aí não é um em específico, tá? Na verdade, tudo que eu faço é sempre pensando lá na frente mesmo. Eu não, quando eu coloco algum dinheiro, né, quando eu invisto algum valor, eu não penso em daqui 3, 4 meses usar esse valor para alguma coisa que eu queira agora, alguma roupa, né, algum carro. Não. Tudo que eu faço é para acumular ativos, né, acumular uma renda para que lá na frente, na minha aposentadoria, eu tenha aí uma tranquilidade maior para aproveitar o tempo meu aposentado, com meus filhos, com meus netos e tudo mais. Tá? Então, assim, não existe um investimento específico que eu faça. Geralmente, eu tenho esse meu planejamento voltado mesmo lá para frente. O que você acha que vale mais a pena? Investir em ações ou fundos imobiliários? Olha, gostei bastante dessa pergunta. Na verdade, os dois, eles têm seus prós e contras, né? Eu, particularmente, eu sou muito mais do setor das ações, né? Dos papéis, mas eu comecei a estudar e comecei também a investir em fundos imobiliários. Então, se você falar para mim, o que eu acho que vale mais a pena, eu vou ter que devolver uma pergunta de o que você pretende com isso. Você pretende aproveitar os ganhos mensais, né, os rendimentos, ou você prefere a valorização do papel, né? O comprar barato para vender caro. Pelo menos tentar comprar barato para vender caro, né? Por quê? É o que um e o outro é. Quando você vai para as ações também pagam dividendos, né? E aí cada empresa vai pagar os dividendos de forma mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, né? Aí depende de cada empresa. Mas o grande movimento que a gente vê hoje do pessoal é as ações com foco na valorização do papel. Então eu tento encontrar um momento em que a ação, né, o papel está barato, que tem um potencial de valorização, compro ele ali, espero ele valorizar e vendo ele mais caro, né? Ganhei dinheiro. Já os fundos imobiliários, independente dele estar mais barato ou mais caro, todo mês ele vai pagar para você uma quantia que se chama rendimento. As ações pagam dividendos, né? O fundo imobiliário paga rendimentos. E aí você vai estar focando mais nesse ganho mensal. Porém, essa valorização do papel, ela não é tão grande, ela é uma coisa mais estável. Geralmente o pessoal fala, né? Se você for começar por algum lugar, é interessante que se comece pelo fundo imobiliário, por quê? Ele é mais motivador, né? Porque todo mês ele está pagando para você e ele oscila menos o valor dele. Porém,
quando você vai vendê-lo, né, se você tiver algum lucro, aí você tem uma margem para se pagar de imposto, né, que é de 20%. Aí é um papo que desenrola um pouco mais, tá? Mas se perguntar para mim o que vale mais a pena, ações ou fundo imobiliário, eu falo para você que o dois, né? Afinal, diversificar é sempre o melhor caminho. Você acha que vale a pena pegar empréstimo consignado para investir na bolsa? Pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessa. Até me arrepio os pelos do braço. Olha, brincadeiras à parte, né? Mas por que essa minha brincadeira, né? Como a bolsa é variável, né? Ela varia para cima ou para baixo. Imagina só se você pega um empréstimo, coloca, né? Investe em papel, em uma ação. Esse papel ele derrete, ele perde muito valor. E aí você fica com aquele empréstimo para você pagar e com o papel desvalorizado. Você perdeu o dinheiro dos dois lados, né? O dinheiro aqui que desvalorizou e ainda o outro lado que você vai ter que pagar aquele empréstimo mais os juros daquele empréstimo. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Tem gente que deu certo fazendo isso? Tem, mas se você contar quantas pessoas deram certo fazendo isso em comparação a quantas pessoas que não deu certo, é uma aposta muito arriscada de se fazer, né? Eu não indico, eu não sou fã dessa jogada, né? Dessa estratégia. É recomendável ter conta em mais de uma corretora? Olha, vamos lá. Ainda bem que hoje em dia tem várias corretoras, né? Há uns anos atrás, há uns bons aninhos atrás, não haviam tantas corretoras. Haviam até, inclusive por essa escassez de corretora, pessoas que faziam o papel da corretora, né? Que iam lá, faziam um grupo de investimento, né? Pegavam dinheiro de uma galera, investia e depois tiravam um pequeno percentual como pagamento. Hoje em dia não, teve um boom de corretoras aí e é muito bom para a gente, porque quanto mais corretora disputando espaço no mercado, mais atrativo é para a gente. Hoje em dia, as corretoras elas estão, né, com algumas ofertas de preço bem atraentes e muito parecidas, mas ainda assim vale a pena, dependendo do que você quer fazer, né, do que você quer investir, você analisar e ter, de repente, conta em mais de uma corretora. Por quê? Eu estou investindo em fundo imobiliário. Essa minha corretora X, ela está zerada. Não cobra nada de corretagem para investir em fundo, mas em ações ela cobra. Essa daqui já cobraria para investir em fundos, mas não em ações. Então, para investir em ações eu compro nessa e para fundos eu compro nessa, tá? Eu, particularmente, eu não tenho em várias corretoras. Eu tenho em duas. Uma que é do meu próprio banco e a outra que é a Easy Invest. Não fazendo propaganda, mas simplesmente porque eu tinha alguns amigos que investiam nela, falou que tinha um suporte legal lá e acabei fazendo nela, tá bom? E para quem está começando, vale a pena diversificar em quantas ações? Olha lá, vamos lá então. É sempre interessante diversificar, tá, pessoal? Por quê? Porque você se protege com o momento, né? Mas aí eu não vou falar para vocês em ações, eu vou falar para vocês em setores, tá? Porque existem setores na bolsa, né? O setor educacional, o setor petrolífero, de mineração, o de saúde, farmacêutico, né? Existem diversos setores. E aí, quando a gente vai diversificar, a gente sempre pensa em setores. Por exemplo, eu vou diversificar e eu vou comprar ações do Bradesco, do Itaú, do Santander. Na verdade, eu diversifiquei entre os papéis, mas na verdade o setor é o bancário, é o mesmo. Tá? Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, quando vocês vão pensar em diversificar, não pensem em ações, e sim em setores da bolsa. Tá? E aí, o quanto setores, olha, seria muito bom que você diversificasse nos setores que você conhece. Tá? Por exemplo, nas minhas pesquisas eu consigo acompanhar muito 3 setores. Tá? O bancário, o petrolífero e o terceiro que eu estou começando a acompanhar um pouco mais agora é o de saúde. Tá? Então, esses 3 setores aqui eu acompanho bem. E tem um quarto que eu estou começando a ler bastante também, que é o elétrico, né? São os fornecedores, geração e fornecimento de eletricidade, né? Então, quantos setores? Comece a estudar. E em quais desses setores, quantos desses setores vocês se sentem à vontade para investir? É a quantidade de diversificação.
Ah, Paulinho, mas são só dois, né? Dois setores eu estou diversificando? Sim, você está diversificando e sim, você está vendo a necessidade de você começar a ampliar melhor o seu entendimento nos outros setores, tá? Existe a possibilidade de lucrar com uma ação sem vendê-la? Sim, existe sim. E aí, de bate-pronto, assim, eu consigo pensar em alguns, tá? Provavelmente o Asdrubal já pode ter conversado com vocês sobre algumas outras, mas de bate-pronto eu vou lembrar de dois. Sem vender uma ação, você pode lucrar com ela. De bate-pronto, três que eu consigo pensar, né? A primeira são os dividendos, né? Que são o lucro que uma empresa gera, e aí ela tem ali, né, nos seus documentos, falando que em tal período, né, trimestral, semestral, ela vai dividir X% desses lucros entre os seus acionistas. Então, você não vendeu a ação e você lucrou com ela, que são os dividendos, tá? A outra forma de você lucrar com essa ação é alugando ela. Pode parecer estranho, mas se você tiver ações lá de um banco, por exemplo, existem pessoas que praticam uma estratégia de investimento que elas precisam alugar ações. E aí você pode alugar suas ações e cobrar um aluguel por isso. E a outra, não, vamos ficar só nesses dois, tá? Ou são os dividendos ou é alugando as ações. E de quanto em quanto tempo deve rever as ações da carteira? E você sabe que isso daí é uma questão que não se conversa tanto, mas é extremamente importante, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou investindo, então eu largo lá, né? Eu vou largar. Não. Quando você trata, por exemplo, de diversificação, né? Quando você vai ver assim, tantos porcentos em cada setor, você precisa sempre rever. Porque pode ser que você tenha realizado algum lucro, né? Vendi uma ação e tive algum lucro, e agora vou reinvestir, e você tem que readequar a quantidade de dinheiro investido em cada setor diversificado, seja ações, né? Seja em fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários também têm os tipos de fundo, né? De tijolo, de papel, fundos, etc, etc. Então você tem que ver. O tempo que você precisa fazer isso vai depender muito do tempo que você demora até você acumular a quantidade de patrimônio que precise, que demande essa revisão. Eu vejo que a cada semestre a minha carteira começa a ficar muito pensa, né? Tô vendo que ela está pendendo muito para um setor. Então, uma vez por semestre, você vai lá, faz um balanço, faz uma readequação e você começa a redirecionar para você reequilibrar a sua carteira, tá? Eu não consigo falar para vocês um tempo exato, um tempo cravado. Vai depender muito de cada perfil de investidor. Você acredita que deve comprar ações de empresas consolidadas, como Ambev e Itaú? Com certeza, tá? Com certeza. Quando você compra ações de empresas consolidadas, de empresas fortes, né, de empresas que são referência aí nesse setor, como Itaú, como Ambev, Bradesco, né? Tem várias ali, né? Aqui na nossa bolsa. Você está colocando o seu dinheiro numa empresa que você sabe que ela é forte, que ela corre pouco risco. A gente não pode dizer que não corre risco, né? Afinal, a renda variável ela varia, né? Para cima e para baixo. Mas quanto mais consolidada, quanto mais forte é a empresa, mais difícil dela apresentar um resultado negativo com que faça que o valor dela diminua, o valor de ação dela diminua. Tá? Então, vale muito a pena sim. Só que aí, você fala, mas elas variam um pouco o valor, né? Elas têm pequenas quedas ou pequenas subidas, né? É porque o valor dela para o mercado já está próximo do justo, então tem pouca variação. Porém, são empresas fortes e que de repente pagam dividendos interessantes, né? Apresentam um risco menor de desvalorização repentina e tudo mais. Eu acho que vale a pena sim. E qual é a sua opinião sobre criptomoedas? Vocês gostam de fazer pegadinha com essas perguntas. E criptomoedas, vamos lá. Eu acho. Eu não gosto muito de falar de modinha, né, de modismo, porque tudo é uma tendência positiva ou negativa e de momento, né? Se ela veio para ficar, ninguém sabe dizer. Se ela vai continuar nesses patamares estratosféricos que elas estão, ninguém sabe dizer também, né? Pelo menos eu não conheço ninguém com conhecimento extremamente profundo para analisar a fundo e falar, olha, o caminho é esse, né? Eu acho que
que é um setor de risco muito grande mesmo. Ela é renda variável, mas a variação dela ela é muito mais intensa, muitíssimo mais intensa do que as ações, por exemplo. Pode, de repente, acordar com as criptomoedas lá em cima com uma valorização de 60%, 70%, e quando fechar, tá lá embaixo, fechou o dia, foi dormir, você fala, tá em desespero, porque, nossa, desvalorizou 150% ali, tá um absurdo, não sei o que eu fazer. A minha opinião, eu não mexo. Eu não me arrisco. Eu não pretendo, não vou nem falar em um espaço curto de tempo, eu não pretendo mesmo mexer com criptomoeda. Não vou falar que eu nunca vou mexer, porque eu nunca digo nada com certeza nesse ambiente de finança, né? Mas eu, por mim, o que eu me entendo hoje, eu não tenho intenção nenhuma de investir em criptomoeda. A gente acaba estudando, né, para ver o movimento, como que é, o que acontece, o que vem a ser essa modalidade de investimento, mas eu acho extremamente complicada, né, muito complexa e arriscada. Então, para o meu perfil, eu não me interessa, não é um mercado que me interessa. Tá? E sobre o perfil do investidor, você... Olha, sem querer já fui dando um spoiler aqui, né? Não tive muito tempo de me inteirar aqui. Perfil de investidor, eu, particularmente, eu conheço 3 tipos de perfis, né? Aí o Asdrubal ele pode até ajudar a gente a enriquecer mais, mas eu conheço pelo conservador, pelo moderado e pelo agressivo, né? E aí os perfis, eles vão muito de acordo com o tipo de investimento que se faz. O conservador, entre conservador, moderado e agressivo, você vai analisar o risco que aquele investimento apresenta para o investidor. Por exemplo, a renda fixa seria para um perfil de investidor ali bem conservador, porque ele sabe que ele está colocando dinheiro e vai retirar tal quantia de dinheiro depois de um período, né? O agressivo, por exemplo, ele vai ali logo naqueles investimentos de mais risco, tá? Mas aí tem prós e contras, né? Quanto mais arriscado, maior a possibilidade de retorno e também maior a possibilidade de perda, né? Então, quer dizer, quanto mais você arrisca, mais você corre o risco de ganhar muito ou perder muito. E aí você vai navegando ali pelos perfis e vendo em qual que você se encaixa melhor, tá? Por exemplo, no meu caso, eu diria que eu sou um moderado. Por quê? Um moderado, assim, com um pezinho indo em direção ao agressivo. Por quê? Hoje em dia, o meu percentual de renda fixa está baixíssimo, e está mais ali focado em fundo imobiliário e ações. E você poderia explicar o que significa liquidez e rentabilidade? Opa, vou tentar, tá? Como eu disse, como a minha formação não é tão técnica, né, nessa área, então o que eu entendo é muito de leitura e de conversa, mas vamos lá. A liquidez, né, seria o quão fluido é as saídas e entradas, né, as compras e vendas daquela ação. Por exemplo, uma ação ou um fundo imobiliário líquido quer dizer que existe grande movimentação entre compradores e vendedores ali diariamente. Tá? Então, se você colocar a sua ação, né, para vender, ou se você colocar uma ordem de compra de alguma ação para uma empresa que tem uma liquidez muito baixinha, você não vai conseguir realizar com tanta facilidade, porque tem poucas pessoas querendo vender ou comprar. Né? Então, o movimento de troca entre acionistas é baixa. Da mesma forma que se você colocar uma ordem de compra ou de venda em alta liquidez, é rapidinho que sai, obviamente dependendo do valor, né? Que você coloca de compra e de venda, se está sendo comercializado ali. Mas como a liquidez é alta, muito provavelmente, se você colocar a ordem naquele valor que está sendo comercializado, sai muito rápido. Por quê? Compradores e vendedores estão a todo momento realizando grandes quantidades de compra e de venda. Tá? Isso é o que eu entendo por liquidez. A rentabilidade é o quanto que aquele investimento rende para você. E aí não é só... entra em rentabilidade aí tudo, né? São os ganhos, né? Ou perdas, se for negativo ou positivo. Os rendimentos, os dividendos, o ganho com valorização, as perdas com valorização, tá? Você sabe qual é o papel do FGC? Se eu não me engano, é um fundo de garantia de crédito.
Alguma coisa assim, né? O que seria? Seria um fundo que te garante receber aquilo que te é de direito daquilo que você investiu. Se eu não me engano, é isso. Eu li alguma coisa sobre isso nos 2 artigos, eu acho. Você acha que há segurança nos investimentos digitais? Partindo para os Bitcoin, para as criptomoedas e tudo mais, olha, do jeito que a gente já falou, eu acho que existe um certo nível de segurança dependendo de qual é o tipo da moeda. Por exemplo, pensando em criptomoeda, né, no digital das criptomoedas. Existem algumas criptomoedas que sim, né, são mais seguras do que outras. Eu vejo aí algumas mensagens aí, né, algumas notícias que o pessoal começou a criar novas criptomoedas e aí, se aquelas mais comuns, né, se aquelas mais tradicionais eu já tenho um pé atrás, com essas novas eu tenho o corpo inteiro atrás, né? Então é melhor não. Eu acho que se a pessoa enxerga um certo nível de segurança e entende que tem um certo nível de conhecimento para fazer um investimento, ok. Mas como eu já disse, não é muito meu perfil. Eu acabo não lendo. O que eu vejo assim por cima, o que eu leio é que começou a ter muita coisa nova e nesse mercado extremamente volátil que é das criptomoedas, tudo que é novo tem que ser analisado com muita calma, muito cuidado. Por que investir em bancos médios é mais vantajoso? Por que investir em bancos médios é mais vantajoso? Olha, eu posso tratar de uma forma assim mais achismo, né? Não posso falar nada com certeza, até mesmo porque não sou aí do setor financeiro, né? Eu posso assumir, né, que uma das possibilidades de ser mais vantajoso pode ser que para eles fazerem aí frente, né, para eles competirem com os bancos maiores, pode ser que eles tornem algumas taxas mais atrativas para eles captarem ali um maior número de clientes. Tá? É o que eu enxergo assim no meu olhar leigo para isso lá. E qual conselho você dá para um universitário, para um jovem que quer seguir carreira no mercado financeiro? Um conselho para a garotada que está afim. Olha, vamos lá então. E aí o que eu vou falar, né? De repente, por favor, vocês me deem licença, não é só pensando no que quer seguir carreira, tá? Tipo, ser um corretor, né? Trabalhar em corretoras ou se formar em economia e tudo mais, mas o jovem de uma forma geral, tá? Por quê? Estudar investimento, né? Estudar sobre investimento, ele não deveria ser uma coisa só de quem tem dinheiro, não é ser de alguma coisa só de adulto ou de tiozão que não tem muito o que fazer e que gosta de pegar um jornal, né? Estudar sobre dinheiro, né? Estudar como que as finanças funcionam, como a economia de uma forma geral funciona, deveria ser uma prática comum, independente da faixa etária ou do nível econômico, porque é entender o mundo também, né? Alguns movimentos você vai entender pelo mercado financeiro, pela economia global. E estudando, né, como que você pode investir melhor o seu dinheiro, ter uma certa rentabilidade e, consequentemente, né, subir alguns degraus, ter uma vida um pouco mais confortável, né, uma aposentadoria mais tranquila, vai te permitir analisar isso e até mesmo entender alguns processos. E vai te dar algumas armas também, né, para você se preparar para algumas situações ou para você enxergar alguma situação que alguém queira se aproveitar, né, economicamente de vocês em algum momento. Então, gente, todos vocês, né, rapaziada, queira ou não queira fazer carreira, né, no mundo de investimentos ou no mundo financeiro, seja novinho, seja velhinho, independente, leiam bastante. Lê a sua maior arma para entender, né, esse mundo financeiro. Não precisa ter vergonha de perguntar. A vergonha vai ser seu pior inimigo, tá? Troquem bastante experiência entre vocês, experiência com quem está começando, o que vocês estão lendo, experiência com quem já está trilhando aí há algum tempo. O Asdrubal e o Alberto são pessoas sensacionais para conversar sobre isso. Conversem, encostem nele, perguntem mesmo, né, o que acontece, né, sobre alguma notícia que vocês possam ter ouvido. Eu tenho certeza, né? É nossa prática. Se a gente não sabe direito, a gente vai estudar e vai pesquisar para a gente entender direito junto o que acontece. Mas não deixem isso só na mão de, mas isso daí é investimento, né?
falar sobre ações, isso daí é coisa de quem tem dinheiro. Não. O problema não é ter o dinheiro, e sim o que você faz com o dinheiro que você tem. Porque se você parar para ver, quanto para investir, você precisa ter muito? Não. Existem papéis aí da Bolsa hoje em dia que está custando menos de R$2. Então, mas eu vou comprar um papel de R$1,70? Sim, você vai comprar um papel de R$1,70. A cada mês você compra um pouquinho de papel, quando vai ver você já tem um volume muito grande, valorizou um pouquinho, você começa a se inteirar desse movimento. Então, uma segunda coisa que eu diria para vocês é não subestimar a capacidade de vocês se especializarem nesse tipo de assunto, que no caso que a gente está conversando aqui é de mercado, né, do setor de investimento. Eu tive pessoas que eu tive o imenso prazer de conviver, né, durante a minha jornada. Eu sou formado em educação física, mas eu sempre tento tirar o que é de positivo de todos os relacionamentos com os colegas que eu tenho, né? E eu tenho um cara, ele se chama Ricardo Sala. Ele foi eu costumo brincar com ele que ele é meu irmão mais velho de profissão. Ele era formado em educação física também. E ele falava para mim o seguinte: existe sorte? Existe sorte, só que eu entendo sorte de um jeito diferente. Sorte é a mistura de preparo e de oportunidade. Não adianta nada você estar preparado e não surgir uma oportunidade, não adianta nada também surgir a oportunidade e você não estar preparado. A diferença é que oportunidades vão sempre surgir. Às vezes você não pode enxergar porque você não tem o preparo. Então, o que adianta para a gente, né? O que a gente consegue fazer? A gente tem que se preparar, se manter afiado, para quando surgir essa oportunidade a gente conseguir perceber e aproveitar ela. É isso que ele entendia por sorte e é isso que eu tomo por sorte para mim também. Eu sempre tento me manter preparado, não para a educação física, para tudo. Assim, nesse preparo, eu consigo enxergar as oportunidades e fazer uso aí dessa oportunidade para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem dos meus amigos e para quem trabalha comigo também. Você poderia nos indicar algum livro sobre investimentos ou filme? Olha, existem vários livros e vários filmes. Eu acho muito legal quando a gente faz esse paralelo entre livro e filme nesse estudo de finanças, né? Tem um autor, que não vou falar um livro, mas esse autor ele é sempre bom, se chama Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi ele tem uma linguagem muito bacana, muito tranquila de se entender, e ele explica os diferentes níveis de investimento, perfis de investidor, e ele coloca exemplos também. Os capítulos do livro dele, ele sempre coloca as cartas que os leitores enviam para ele e ele vai comentando sobre esse ocorrido. Gustavo Cerbasi, é muito interessante. E filme, cara, tem o Lobo de Wall Street, tem O Homem que Mudou o Jogo, tem muito filme bacana. Eu não consigo lembrar todos assim de cabeça, mas se quiserem depois eu passo uma lista bem bacana para vocês, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado e a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço e espero ter ajudado aí vocês.